Familiares e amigos de Luca Morrone, que morreu há um ano na UPA Central de Santos, realizaram ontem um protesto em frente à unidade de saúde. Familiares e amigos de Luca Morrone levaram faixas à UPA Central e distribuíram este panfleto. Eles denunciam negligência médica na morte do garoto de 13 anos nesta unidade de pronto atendimento. Ele chegou de ambulância com fortes dores no abdômen e febre. O quadro se agravou e o adolescente morreu no dia 11 de setembro do ano passado, 24 horas depois de dar entrada na UPA. De acordo com a família, a causa foi síndrome hepato-renal. Ele deu entrada de ambulância porque ele já não andava mais. De uma hora para outra, ele chegou completamente, sem a menor condição de você olhar como leigo e dizer, você como leigo olhava e dizia, esse garoto está muito mal. Foi tirado da emergência e foi levado para a triagem, com a alegação de que não era nada grave, quando nós, leigos que somos, vimos que não era isso. Nós estamos pedindo por justiça, primeiramente, porque até agora a gente não sabe o que de fato aconteceu com o Luca, e para que as autoridades, o poder público, tire essa terceirização, isso, você chega aqui com uma urgência, emergência, não tem profissional adequado para atender aqui, Eles não estão preparados para atender. A terceirização é isso, profissionais que recém-formados que vêm para cá e numa hora dessa, que nem chegou o meu filho no caso desse, eles não sabem como proceder. A morte de Luca teve grande repercussão na Baixada Santista. Na época, familiares protestaram pela internet. Isso aqui é uma fábrica de morte. Isso aqui é uma fábrica de morte. Vocês estão todo mundo sentados, meu sobrinho afilhado, segunda-feira da entrada do senhor de socorro. E morreu, veio a óbito, porque não teve ninguém que amparasse ele. O resultado do exame de sangue só ficou pronto quase 8 horas após Luca dar entrada na UPA Central. Ele foi levado para a emergência, onde teve que aguardar vaga de UTI em um hospital da região. Ao final da manifestação, uma homenagem a Luca. Foi difícil conter a emoção. Difícil demais. Muito difícil. Nem sei expressar o quanto, mas horrível. No final da tarde de hoje, a Prefeitura se pronunciou sobre o caso. Os fatos estão sendo apurados já desde o episódio, inclusive com a participação do Comitê Técnico e de Revisão de Óbitos, e inclusive da Comissão de Ética Médica da instituição. É difícil falar de negligência, na verdade não houve negligência porque o atendimento foi efetuado, a equipe multiprofissional atuou, essa criança foi assistida inclusive na sala de emergência da UPA, no momento em que houve essa piora clínica, quando ele se encontrava dentro da unidade. De qualquer forma, é um fato que merece apuração, a Secretaria de Saúde já está envolvida e apurando desde o primeiro momento. Tivemos acesso recentemente a um laudo necroscópico, inclusive há poucos dias, antes de ontem, há 2 dias, e isso chama atenção, porque é um dado a mais, mas não tem um parecer conclusivo. Existe uma previsão de tempo? Então, o IML ele libera esses laudos gradativamente. Nós temos agora o anatomopatológico, que deve estar saindo. Isso vai só dar mais subsídios para que o comitê técnico possa avaliar e chegar a um parecer conclusivo. E aí adotar as medidas que forem necessárias, caso haja algum fator que contribua para uma investigação mais apurada nesse sentido. A família também reclama do nível do serviço de terceirização da UPA. Qual a avaliação da Prefeitura? Não, acho que assim, a gestão, no caso publicizada, ela é uma história de sucesso, isso é nítido, os processos de trabalho são agilizados, as equipes são qualificadas. Agora, uma porta de emergência, a gente sabe que é ainda mais a UPA Central, que é a nossa porta de emergência de maior movimento, que absorve inclusive demanda de outros municípios, Então a gente tem um cuidado muito grande, e eu acho que houve uma melhora significativa e os resultados são clássicos e claros, para a população.
Depois do ocorrido, houve alguma mudança no modus operandi de atendimento na UPA Central? Bom, eu sempre digo que unidade de emergência é muito dinâmico. Todo dia se revisa e busca melhorias. A questão da comissão de revisão de óbito, isso todas as UPAs e a próxima UPA da Zona Leste também vai constituir. Está inclusive nos processos de avaliações quadrimestrais. São indicadores qualitativos que a Secretaria de Saúde revisa mês a mês e tem uma apresentação formal a cada 4 meses desse indicador. A comissão de ética é clássica, né? Ela é eleita, né? Tem membros do corpo clínico que são eleitos, é a representação do Conselho Regional de Medicina dentro da instituição e, na eventualidade de uma infração ética, o Conselho Regional vai ser informado e também vai apurar. Eu acho que assim, primeiro nós temos que colher todas as informações oficiais e possíveis. Agora, há todo o interesse da Secretaria de Saúde em apurar os fatos também. A gente só não pode se deixar envolver. É lógico que o desfecho foi inesperado, foi muito triste, a família, na verdade, tem todo o motivo de estar da não aceitação e a Secretaria de Saúde tem por obrigação apurar. O Teatro Coliseu em Santos vai passar por reformas. Os trabalhos devem começar até o fim do mês, com a liberação de R$ 6.300.000. A verba vem por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias Turísticas, DAD. A recuperação do Teatro Coliseu no centro da cidade vai ser feita em 4 etapas. A primeira prevê restauração e pintura da fachada, reforma do telhado, impermeabilização dos terraços e sacadas, além da troca de portas e janelas. O projeto também inclui reforma e nivelamento da calçada. Vai sair do papel com a liberação de R$ 6.300.000 do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias Turísticas. Hoje a gente tem uma etapa já em processo de licitação, tendo aí um saldo de R$ 2 milhões para obras complementares, e estamos trabalhando numa segunda etapa, onde a gente pretende a reforma da Caixa Cênica, onde haverá uma grande modernização dos elementos que compõem a região do palco do teatro. De fato, a gente espera, no término dessas 2 etapas, entregar um equipamento já mais modernizado, com melhores condições de sonorização, iluminação, fora todos os elementos de acessibilidade, de acesso para o público ao teatro, contemplando aí uma melhora de uso. A primeira etapa do projeto de recuperação deste patrimônio histórico de arquitetura de estilo eclético deve ser iniciada até o fim do mês e ficar pronta em 1 ano. A novidade vai ser a iluminação cenográfica da fachada do prédio, que em 1927 ganhou as características atuais. A agenda de espetáculos até 31 de dezembro, acertada com a Secretaria de Cultura, não deve ser afetada com os trabalhos. A ideia é alterar o mínimo possível a programação do Coliseu nos próximos meses. Então, a gente já tem uma agenda pré-definida junto à Secretaria de Cultura de atividades que vão acontecer até a data de 31 de dezembro. Então, com certeza, nesse período, começando as obras aí no final desse mês, que é a nossa expectativa, até dezembro não haverão interrupções nas agendas já efetivadas. E existe um trabalho agora de cronograma entre a nossa Secretaria e a Secretaria de Cultura para estabelecer alguns momentos em que a gente vai ter que interditar temporariamente em períodos curtos. Por exemplo, para fazer o telhado do palco, nesse momento não vai poder ter atividade do teatro, mas a gente está estudando as melhores oportunidades para impactar o menos possível nas agendas do teatro. Depois da fase de testes, já está em prática o reconhecimento facial para passageiros das linhas intermunicipais e VLT que usam cartões com gratuidade. A rotina de embarque continua a mesma. Basta encostar o cartão na catraca e passar. A imagem do responsável é registrada por uma câmera instalada no equipamento. O sistema captura a imagem das pessoas que estão passando pela catraca e compara com a imagem cadastrada na biometria do sistema de bilhetagem. A partir dessa comparação, a gente consegue uma melhor gestão dos benefícios de gratuidade da MTU. Quer dizer que na hora a catraca não trava, né? Nunca. A catraca ela nunca vai travar. Mesmo que a pessoa não seja o titular do benefício, isso vai ser feito posteriormente num laboratório. Os testes foram iniciados em abril.
Essa ferramenta para evitar fraudes começou a funcionar neste mês. Foi instalada nas 15 estações do Veículo Leve sobre Trilhos, VLT, e nos 523 ônibus das linhas intermunicipais. Atualmente, 111 mil pessoas que moram aqui na região têm direito a esse cartão de benefícios da MTU. Ele só pode ser usado pelo dono. Se for comprovada a utilização irregular, pode ser suspenso, de acordo com uma resolução da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos. Dentre essas penalidades, a primeira delas é uma advertência ao usuário. Então, o titular do benefício ele vai ser advertido sem que haja qualquer suspensão do benefício, até que ele tome conhecimento. Posteriormente, se se ele insistir no erro, né, se for feito novo uso irregular do cartão, é previsto uma suspensão de 1 mês, posteriormente de 6 meses, de 1 ano, e a partir daí ela reincidindo continua sendo suspenso por 1 ano. Eu acho que é sempre bom, né? Qualquer tipo de segurança é sempre bom para toda a população, entendeu? Até para a empresa que tá oferecendo esse tipo de serviço, não deixa de ser uma segurança maior, né? Emprestar não pode? Não, não pode, de jeito nenhum, né? Eu acho isso errado. Se é da pessoa, para quem emprestar para outro? Se não tem direito, então não tem. Tem que ser cumprido a lei. Sexta-feira de chuva em Santos e região. Confira agora a previsão do tempo. Dia chuvoso durante todo o período em Santos, com temperaturas amenas. Mínima de 19, máxima de 23 graus. Chove também em Guarujá, principalmente à tarde. Temperaturas variam entre os 19 e os 23 graus. Tempo parcialmente nublado em Cubatão. Mínima de 20, máxima de 25. Em São Vicente, o tempo fica parcialmente nublado. A mínima será de 20 e a máxima de 23. Manhã de tempo nublado e chuva forte a partir da tarde em Praia Grande. As temperaturas variam entre os 19 e os 23 graus. Mongaguá tem a maior máxima da Baixada em dia chuvoso. Temperaturas variam entre os 19 e os 27 graus. O diretor-geral do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira Filho, tomou posse hoje como presidente do LIDE Futuro, grupo de lideranças empresariais formado por jovens, que trabalha para gerar negócios e fomentar a economia. Necessidade do Estado se reinventar. Durante o encontro, o diretor-geral do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira Filho, tomou posse como presidente do LIDE Futuro. Ele já tem forte atuação no Rotary Clube de Santos e é coordenador da Associação Comercial Jovem. Toda essa experiência vai servir como base para o trabalho que vai desenvolver à frente do LIDE Futuro. Mais próximo do LIDE Futuro, eu sou coordenador do Núcleo Jovem da Associação Comercial de Santos. Eu acho que lá nós fizemos um trabalho muito importante, junto com um grupo de jovens empresariados da nossa cidade. E eu acho que vamos tentar espelhar o que nós fizemos lá e avançar. É muito importante que a gente tenha esse avanço e junto com o Grupo LIDE, que é o maior grupo de empresários do país, a gente vai conseguir com certeza trazer por meio da Baixada Santista e fazer o maior movimento de empresários jovens do país. O presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira, não esconde o orgulho de pai, mas sabe que o filho terá muito trabalho pela frente. Então fico orgulhoso, feliz de ver o Marcelinho já também assumindo uma outra responsabilidade que naturalmente será desenvolvida em conjunto com muitos outros que estarão acompanhando o LIDE Futuro, mas assim como ele já faz na Associação Comercial Jovem, assim como ele já faz em outras atividades importantes, inclusive dentro do nosso complexo educacional, temos bastante confiança que ele honrará e orgulhará não só a família, mas todos aqueles que estiverem junto com ele. Marcelo Teixeira destacou ainda a importância do LIDE para a economia da região. Então acredito que essas iniciativas são importantíssimas para reunir, discutir e, acima de tudo, apontar caminhos para o desenvolvimento da nossa região.
Quinta-feira é dia de agenda do Porto, aqui no Caderno Regional. O convidado de hoje é o especialista em Porto, professor universitário Hélio Alit. Professor Hélio, boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito boa noite. O jornal A Tribuna deu ontem, professor, a notícia de que a Codesp alterou o projeto do túnel, revisou o projeto que se tornou mais barato. 700 milhões, na verdade, mais barato do que o projeto inicial. O que tornaria o túnel 400 milhões mais barato do que a ponte que o governo do estado quer construir. Qual a sua opinião a respeito disso, professor? Bom, em primeiro lugar, o povo não aguenta mais discutir ponte e túnel. É verdade. E nós já estamos completando 100 anos em que Enéas Marini publicou no jornal local, num verão de janeiro de 1927, um projeto de túnel submarino. Já esgotamos todas as nossas cotas de discussões e não podia ter uma notícia melhor do que essa. Afinal de contas, a Codesp, a Companhia Docas, que sempre esteve diretamente voltada no desenvolvimento regional, eu diria que depois de Saturnino de Brito, depois da família Guinle, depois da privatização na década de 80, anuncia uma notícia verdadeiramente importante, que vai ter um importante impacto na mobilidade regional. O momento, Irineu, é de construir essa obra. Nós não podemos mais permitir que daqui a 10 anos a gente vai estar atravessando Santos para Guarujá e Guarujá para Santos de balsa. Espero não estar há 10 anos conversando com o senhor aqui de novo, né, já professor? Pensou, a gente falando sobre esse mesmo assunto de novo daqui a 10 anos, né? Túnel e ponte, não é possível mais. Eu acho que esgotou essa conversa, agora é hora de fazer essa ponte, esse túnel, inaugurar esse túnel, que é a obra ideal, é o projeto construtivo ideal, a construção de um túnel, e resolver definitivamente o maior gargalo logístico de travessias do mundo hoje. A China resolveu isso com a sua ponte marítima, que é uma mistura de ponte marítima e túnel de 55 quilômetros de extensão, cujo quilômetro custou 300 milhões de dólares, e não existe mais razão para a gente postergar. O momento é de fazer a obra, inaugurar a obra e resolver os problemas. Agora, me parece que o governo do estado estava um pouco irredutível em relação a isso, dizendo que a obra seria a ponte e é o que temos para o momento, mais ou menos assim, né? Será que agora, com esse novo argumento, porque o principal argumento também do governo do estado era o custo, né? Que se não havia dinheiro para fazer o túnel. Agora, o governo do estado acho que não tem razão também para não concordar com isso, já que vai ficar até mais barato do que a ponte. Exatamente. Aliás, eu quero destacar que o projeto da ponte foi um projeto que não observou, não consultou a autoridade portuária e a autoridade marítima, no caso a Codesp, como autoridade portuária, e a Marinha do Brasil, como autoridade marítima, com relação aos prejuízos, aos impactos no canal de navegação, na bacia de evolução e principalmente no pier dos terminais que lá estão instalados. Simplesmente fizeram um traçado aleatório de um lado para o outro para resolver um problema que necessariamente não é o nosso. Nós temos uma demanda muito maior do que aquela ponte que não pleiteia ciclismo, pedestres. E eu não VLT. E VLT. Eu não posso entender, para a gente percorrer 400, 500 metros de uma margem a outra, a gente construir uma obra de engenharia de 8 quilômetros, Irineu. Eu acho isso que resolve outros problemas que não o da região. Acho que a questão que se coloca agora, professor, é quem vai construir, quem vai realizar a obra, já que a Ecovia seria responsável pela construção da ponte. Seria um acordo entre o governo por um aumento nos anos de concessão da Ecovias, ela arcaria com a despesa. Mas, ao mesmo tempo, me parece que a Ecovias não tem know-how para a construção do túnel. Quem construiria o túnel? E aí voltamos mais uma vez para a mesma situação. De onde virá o dinheiro? Em 2012 foi aprovado o projeto do túnel, a ligação entre Outeirinhos e Itapema, um projeto que tem o licenciamento ambiental e a obra está pronta para começar. Essa obra, nós não temos tecnologia para a construção de túneis imersos numa região estuarina como Porto de Santos. O país não tem, professor? Na realidade, só a cidade de São Paulo tem 3 túneis submersos. O túnel Sebastião Camargo, o túnel Eugênio Quadros e o túnel Ayrton Senna. Mas não são exatamente túneis marítimos, eles passam por debaixo do Rio Pinheiros. É importante essa obra porque traz o know-how que nós não temos no país ainda. E essa obra é importante que fique claro, não é, professor, do túnel, porque, na verdade, ele não vai ele ficará submerso, mas
no leito do oceano, não é? Quer dizer, ele não vai passar por baixo do leito do oceano, ele vai se acomodar, né, como se fosse grandes caixas de sapato, vamos chamar assim, no leito do oceano, naquela região onde ele vai estar. É uma construção em módulos, esses módulos são fabricados em seco, depois eles vão se unindo e estão numa profundidade. É inundado, né? Ele vem flutuando, inunda ele afunda. Exatamente. E aí vão se inundar. Uma tecnologia consagrada, a Rotterdam tem 8 túneis submersos, o primeiro deles de 1942. A Alemanha, o Porto de Hamburgo, que é uma cidade portuária igual a Santos, como Rotterdam é uma cidade portuária igual a Santos, tem túneis submersos. Hamburgo tem um túnel submerso desde 1908, o Elba Túnel, depois construiu um outro túnel. Essa tecnologia é muito consagrada, muito conhecida no mundo, e eu não sei porque ela não está aqui para resolver todos os nossos problemas. Repito, o povo já não aguenta mais a gente falar de ponte e túnel. A gente precisa acabar com a balsa. Hoje, o serviço esteve parado por conta de neblina. Por conta de neblina, Edineu. Quantas vezes isso já aconteceu, né? Pois é. Já cansamos de ver essa situação, não é? Bom, mudando um pouquinho de assunto, aproveitando a sua presença aqui, professor, correu aí a notícia, boato, não sei dizer, há algumas semanas, de que a Codesp estaria trabalhando com um plano de transformar o porto em exclusivo para cargas de grãos. Procede essa informação, professor? Eu acho que o Porto de Santos ele vai ser sempre um porto diversificado. Eu elogiaria a Companhia Docas do Estado de São Paulo, na pessoa do Casemiro Tércio, que é o presidente, e que depois do lendário Sérgio da Costa Mate anunciou essa medida de eu vou construir o túnel. Esse anúncio, esse segundo anúncio de que o porto é exclusivo para grãos, eu acho que não procede. O Porto de Santos é o porto do container, é o porto do automóvel, é o porto do passageiro, é o porto de várias cargas. O Porto de Santos é estratégico porque ele é especializado, diversificado. Professor, a Baixada Santista vem perdendo recursos que são provenientes dos royalties de petróleo. Qual é o peso disso na economia da região? Nós investimos na vocação errada. A vocação é o porto. E eu acho que o que vai salvar a economia regional será a transformação da cidade de Santos. Anotem isso, que eu acho que é a primeira vez que eu falo para você, que eu falo aqui. O que vai salvar a nossa região é Santos se transformar numa zona de exportação, quase que uma zona franca. Isso vai atrair investimentos, isso vai atrair comércio e indústria. É disso que nós precisamos. Voltarmos à nossa vocação portuária e investirmos nesse potencial, nessa expertise. Não vamos dar tiro para lá e para cá, nós não vamos a lugar nenhum. Santos é porto, Santos tem um potencial turístico, mas prioritariamente Santos é porto. Precisamos pensar em Santos, uma zona franca, coisa que só tem em um lugar do país. É verdade. Em Manaus, não é a única. Exatamente. Professor Hélio Alite, muito obrigado mais uma vez pela entrevista e uma boa noite. Muito obrigado. Um dos festivais de dança mais importantes da região, o Santos Dance Festival, reúne na cidade até domingo mais de 1.000 bailarinos de 6 estados. Solo, duo, grupo, bailarinos e bailarinas. Nesta edição, o Santos Dance Festival vai reunir cerca de 1.000 artistas de 50 academias da região e de mais 5 estados. A abertura aconteceu no Teatro do Sesc com a apresentação da São Paulo Companhia de Dança e dos vencedores do Grand Prix do Paço de Arte deste ano. O público lotou o teatro. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana para a gente ter assim o contato com outras danças, né? A cultura que a gente às vezes não tem muito na cidade. Estou gostando bastante. A gente é da companhia Aracide Almeida e Lapidari, então a gente veio prestigiar tanto as nossas quanto os outros também. Está sendo uma noite muito agradável. A gente está aqui todo mundo junto. Além do intercâmbio entre os bailarinos, a competição terá premiação em dinheiro, workshops em vários pontos da cidade e vagas para um concurso em Berlim. Nós estamos recebendo bailarinos vindo de outros estados. Nós trouxemos para cá um corpo de jurados de primeiríssima qualidade. Vamos oferecer workshops e a presença do Olex, que é diretor do Tanz Olympic de Berlim. Ele fica todos os dias acompanhando tudo para oferecer vagas para as competições que vão acontecendo em Berlim.
A edição de hoje fica por aqui. Acompanhe o jornalismo da Santa Cecília TV também no nosso Instagram. É só seguir o @santaportal. Boa noite a todos e até amanhã.